Olá, meus amigos e minhas amigas, irmãos de Ideal Espírita. Aqui estamos para um comentário sobre o livro A Gênese, dentro do projeto Kardec na Alma e projeto no Mundo Maior. E hoje vamos dar sequência ao livro Gênese, a partir do item 45 do capítulo 1, quando Kardec trata do caráter da revelação espírita. Kardec trata aqui sobre o Espiritismo como terceira revelação. E nesse item especificamente seguintes, ele traz: a primeira revelação teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não tem em indivíduo algum a sua personificação. As duas primeiras foram individuais, a terceira foi coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhado simultaneamente na Terra. Interessante, porque a doutrina espírita não surgiu a partir de uma reunião íntima, um fato isolado com Allan Kardec. Não. Pipocou, vamos dizer assim, em todos os cantos da Terra, em todos os países, em todas as latitudes. E lembrando que a mediunidade, meio para o qual os espíritos usaram para se comunicar com os homens encarnados, é patrimônio do homem desde a mais remota era. Não é exclusividade do espiritismo. A mediunidade não foi inventada pelo espiritismo. A mediunidade está aí a todo tempo, às vezes bem usada, às vezes mal usada, às vezes incompreendida, às vezes colocavam-se os médiuns também como semideuses, às vezes como bruxos, como demônios. Então, muito incompreendido. E Kardec veio trazer à luz a esse tudo. O que trata o Espiritismo? O Espiritismo trata das leis naturais. O ensinamento que está no Espiritismo está nas leis da natureza. E as leis da natureza são originárias das leis divinas. São as próprias leis divinas que regem não só o planeta Terra, não só o sistema solar, mas todo o universo. E à medida que nós vamos compreendendo mais, às vezes, à medida que os nossos sentidos de observação vão se aprimorando, mais nós vamos conhecendo e entendendo os mecanismos maravilhosos das leis divinas. Então, o Espiritismo não está assim segregado à ideia de um homem, ou de um grupo, ou de uma seita. Mesmo porque, se alguém tentar engessá-lo em alguma ideia exclusiva, o Espiritismo não vai caber, ele vai romper esse gesso. Alguém me fez uma pergunta recentemente: o Espiritismo será a religião do futuro? Aí eu busquei a frase de Leon Denis, que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, porque ele se baseia nas leis da natureza. Então, e as leis da natureza é patrimônio comum a todos os homens. Assim, em todas as diversas tradições religiosas, filosóficas e científicas, o Espiritismo pode estar presente, porque ele nos apresenta a compreensão dos fenômenos das leis que regem a vida. Não há nada de exclusivo, repito, no Espiritismo. Observamos ao nosso redor tudo que acontece, desde o alvorecer ao anoitecer, desde os mais simples fenômenos da vida, e vamos encontrar explicações dentro dos ensinamentos espíritas. Então, o Espiritismo bem compreendido, bem estudado, vai nos fazer compreender melhor a vida. A eterna pergunta filosófica: de onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Então, Kardec coloca assim o Espiritismo como uma revelação divina.
mas não como uma coisa estanque, que ficou ali parada em torno de uma pessoa, mas um ensinamento que está brotando ainda até nos dias de hoje em todos os cantos da humanidade. Lembramos lá em Atos dos Apóstolos, quando fala assim: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Ou seja, não há como barrar. Não há como barrar. É da lei do progresso. Por mais que alguns segmentos da humanidade tentaram barrar os conhecimentos espirituais, nos afastar dessa compreensão, desse intercâmbio com Deus, ele vem. A evolução é lei de progresso, é lei divina e não pode ser barrada. Mais cedo ou mais tarde, vamos nos defrontar sempre com a verdade. Então, o Espiritismo repousa nas leis da natureza. Então, todos nós teremos, mais cedo ou mais tarde, conhecimento das verdades que o Espiritismo nos traz. Eu não digo nem verdades espíritas, mas verdades que o Espiritismo descortina. Vale a pena a leitura do livro Gênesis. Ficamos aí então com essas reflexões e que possamos seguir em frente, compreendendo melhor a vida, para fazer da humanidade, fazer do homem um ser mais feliz. Muita paz a todos.